também tem final essa semana, né? O Flamengo tem uma final contra a LDU. É verdade. E o Botafogo tem uma final contra o Estudiantes, né? Então, muitas finais. Jogos decisivos. Acho que o Lanús é decisivo. Vamos começar falando de quê? Também. Aqui a mesa é democrática. Vocês querem falar de quê primeiro? A gente tem muito assunto pra todos os times. Vamos começar cara. pelo que ganhou? O Botafogo goleou? Vamos começar pelo Botafogo, porque... 4-0. 4-0 Botafogo, fora os ameaços. E, assim, eu falo fora os ameaços apenas por uma questão de ser um bordão que a gente fica falando, sim. tudo mais. Mas open bar Porque de não- golaços. Open bar de golaços. De e laterais esquerdos. Open bar de letalidade, né? Porque, assim, é impressionante como o Botafogo, em todas as vezes que chegou ao ataque do Internacional, foi efetivo. Isso acho que é muito importante. Tem alguns componentes que a gente também tem que citar, que o Botafogo abre o placar logo no início, e isso é fundamental. Sim. Abre o placar logo no início com o Igor Jesus. No momento que o Botafogo faz o segundo gol, o Internacional é o melhor momento do Inter na partida. O Inter esfacelado e tudo mais. Mas O John Ben. o John Ben, quando foi exigido. Agora, é aquilo, né? O Botafogo, ele fez o que ele tinha que fazer diante de um adversário que tá muito desfalcado. E acabou, assim, tendo muita qualidade nas finalizações. E outra coisa que também... A melhor notícia, né? Marlon Freitas. Marlon Freitas em noite É a de melhor Jéssica notícia. de ouro. Duas lançando. assistências absurdas. Assim, lançamento de 20, 30 metros. E outra coisa também importante, cara, é a utilização do Arthur no lugar do Mastriani, que estava machucado. Mastriani, que também não joga contra os Estudiantes. É uma notícia boa. Aparentemente, o Paiva utilizou, ao invés de poupar, porque ele tinha essa prerrogativa, né? Sim. Porra, vou poupar no jogo contra o Internacional, porque quarta-feira eu tenho uma decisão. Só que ele parou e pensou, porra, é melhor eu construir a identidade do meu time, de eu trazer esse time pra mim, além de ser um confronto importante pelo brasileiro, óbvio que é, mas eu preciso ter uma unidade, eu preciso ter um time, um conjunto. E aparentemente ele achou um caminho, assim, pavimentou um caminho O jogo é em casa, pra né, esse Matheus? time, e agora não tem viagem, né? O fator do jogo tem... Não, o fator do jogo decisivo ser em casa, no meio da semana, você ganhar de 4-0, você traz a torcida pra você. Você tem esse fator. Você porque traz se um otimismo. Tem mais uma derrota do Botafogo agora, é uma pressão que você leva pro jogo sem necessidade. Já basta a pressão do jogo, né? E pra mim, a principal questão que a gente batia aqui toda hora é a questão do meio de campo do Botafogo. A gente sentia que tinha um oásis entre a zaga e o ataque, que a bola não conseguia... Tu não via construção de jogo. E ontem o Marlon Freitas, ele entregou isso. Ontem foi uma das melhores partidas do Marlon Freitas no ano. Lembrou muito o Marlon Freitas do ano passado. O Gregory lembrou o Gregory do ano passado. Então eu acho que o Botafogo tá começando a se encaixar, mas, como o Renato Paiva disse, ele não gostou da atuação. Era um Internacional esfarelado, com muitas reservas em campo, com jogadores que têm 5 partidas no ano, 6 partidas no ano. Eu sei que isso vai ficar cada vez mais normal, de times priorizando a Sul-Americana, a Libertadores, a Copa do Brasil e tal, mas tem que colocar isso na balança. Isso pesa também E o pelo Inter mesmo 4x0 não do vem Botafogo. voando também, né? Porque o Internacional tá em péssima fase, vem de goleada na Libertadores, vem de goleada pro Corinthians. Então é um time que tá mal, e o Botafogo tem que fazer isso com um time que tá mal, tem que golear. Sim. Então, tem que ter os méritos. Tem a questão do Cuiabano. O Cuiabano, a melhor fase dele no Botafogo é com o Renato Paiva. Desde que ele chegou. É um cara que ele encontrou, é um cara que ele tá botando cada vez mais no ataque. É um cara que você consegue ver um futuro onde ele faça dobradinha com o Alex Telles. Dá pra jogar com os dois. Não é loucura pensar nisso. No mundo onde aqui o Santi Rodrigues ainda não consegue jogar direito. O Arthur, você não sabe se ele vai se jogar segundo atacante, se ele vai pra ponta. Então, eu acho que o Botafogo tá se encontrando, mas... pesando a questão do adversário. Pesando a questão do Internacional estar em má fase. Eu acho que tem que pesar a questão do adversário, sim. Acho que é natural. E acho que até mesmo o torcedor alvinegro mais feliz e mais eufórico com essa goleada, ele naturalmente vai pesar também a semana decisiva, né? Porque o Botafogo joga a vida na Libertadores na quarta-feira. E aí eu queria falar um pouco sobre o Renato Paiva, porque dos técnicos, assim, cariocas nesse início de temporada, nem mais início de temporada, né? Nesses primeiros 6 meses. Nesses primeiros 6 meses de futebol, ele foi o cara mais cobrado do futebol carioca, até mais do que o Carille em alguns momentos, até mais do que o Mano Menezes, que já foi demitido. Dos técnicos demitidos, ele foi muito cobrado.
Dentre todas, porque a situação que ele pega é uma situação... De campeão brasileiro, campeão da Então Libertadores. a régua Tá lá em cima. A régua tá lá no alto e tal. O Carille nunca foi bem quisto pela torcida do Vasco. O Mano Menezes salvou o Fluminense do rebaixamento e também nunca foi bem quisto pela torcida do Fluminense. E o Renato Paiva chegou enfrentando essa desconfiança. Eu acho que o time demorou um pouco a encontrar um padrão de jogo, a ser menos vulnerável, coisa que o Botafogo não foi ontem, não foi vulnerável, embora o John tenha aparecido em boas defesas. O melhor momento do Internacional foi o momento do gol do Botafogo. Exatamente. Do Botafogo, Mas não foi tão vulnerável como foi em outros jogos. Mas eu queria destacar uma qualidade do Renato Paiva, porque para ele achar soluções, a linha tênue entre achar soluções e se tornar um professor Pardal, ela é curtíssima, né? Ela é muito fina. Então, assim... questão do Mastriani mesmo, de botar Mastriani e Igor Jesus, já era uma questão que se ele não ganha o primeiro jogo que ele coloca os dois, professor Pardal. Vou te dar um exemplo. Isso aí era fato. Vou te dar um exemplo. O Arthur Jorge tentou colocar Tiquinho e Igor Jesus e foi criticado por isso, porque não dava certo. Não tô falando que o Renato Paiva é um técnico melhor que o Arthur Jorge. O único momento de turbulência do Arthur Jorge. Né? Ele tentou colocar 2 centravantes juntos e não conseguiu. E o Arthur Jorge, em outro contexto, com outro time, com outro elenco, fez essa mudança em uma partida fundamental pro Botafogo na temporada, porque se ele perde pro Fluminense o Nilton Santos, interrompendo a longa sequência de vitórias do Botafogo sobre o Fluminense, certamente ele iria cair. Isso aí, pra mim, é bem cristalino que ele iria cair. Então, assim, ele deu um all-in e acertou. Ponto. E agora ele precisou refazer o time. Ele não teve essa sequência por conta da lesão do Mastriani. E aí, assim, ele consegue utilizar 2 homens que acabam... 3 homens, né, que acabam potencializando o futebol do Botafogo. No caso do Arthur ontem, jogando como um segundo atacante bem encostado bem encostado no Igor Jesus, o Jefinho aberto pela direita, e aí entra a questão do Cuiabano. Porque ele passa de tirar uma dúvida da torcida, a dúvida até dos próprios jogadores. Porra, vai jogar com o Cuiabano ou com o Alex Telles? Embora o Cuiabano tenha uma temporada melhor, o Alex Telles é lateral nível de seleção brasileira. Como é que você consegue, em um elenco... É justo você, num elenco tão esfacelado assim, você abrir mão de um jogador que frequenta a seleção brasileira? Não. Não é justo. Então o que ele faz? Lateral construtor, né? Vou tentar comportar esses jogadores. Então ele coloca o Alex Telles fixado na lateral esquerda, com o Cuiabano mais avançado, podendo variar durante o jogo. Eu não subi, o outro segura. E assim, ele bota o Vitinho mais uma vez por dentro, com o Jefinho espetado na ponta. Então assim, as soluções táticas do Renato Paiva nos últimos jogos mostram que ele é um técnico que ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Porque Isso aí se ganhar os 2 jogos da Liberta e classificar, e com esse 4x0, você acha que converte uma galera? Converte. Acho que converte, né? Se ele mudar a questão da Libertadores, acho que é o que tá mais pegando agora o torcedor do Botafogo. Rola essa conversão. Porque aí, o Brasileirão, até, por exemplo, se tu for tropeçando aos poucos, um empate, uma vitória, o torcedor do Botafogo vai aceitar, porque vai sentir que é a realidade do Botafogo nesse brasileiro diante de tudo que aconteceu. Então pegar um 6º lugar, um 5º lugar, pro Botafoguense hoje acho que não é um problema. Agora, tu não passar pras oitavas de final da Libertadores, aí é questão de crise, é questão de, tipo assim, deu tudo errado, tá ligado? Então eu acho que ele tá encontrando algumas soluções. Eu ainda pontuo que a penúltima partida foi horrorosa. Por mais que tenha vencido o Carabobo, foi uma partida horrorosa. Não tinha o que tirar de bom lá. A única coisa boa que tinha até o jogo internacional com o Arthur Jorge, não, com o Renato Paiva, é o Cuiabano. O Cuiabano, ele entregou uma parada que nenhum técnico entregou ainda. Que é colocar o cara no ataque. Mas também, por que ele tá colocando o Cuiabano no ataque? É porque deu alguma coisa errada também, né? As contratações não deram certo, os jogadores não estão entregando bem. Então eu também, mesmo quando eu coloco o mérito dele no Cuiabano, eu coloco tipo assim, cara, tem coisas dando errado, sabe? Pra essa ser a solução, dobrar a lateral mas ser a solução, porque tá é uma coisa errada. Técnico, né? Mas tá a função técnica, achar a solução. Achar a solução. O Sérgio Ramos no Real Madrid com o Luxemburgo, que ele tira da lateral e bota de zagueiro. Agora, acontece em todos os times do mundo. Agora, vocês acham que, por exemplo, situação hipotética agora, o Botafogo encara Estudiantes e depois, na semana a primeira semana de junho, encara Laú, né? Você acha que, por exemplo, se o Botafogo cair na Libertadores, mas cair atirando, caiu, tipo assim, venceu o Estudiantes e, assim,
Vocês acham que a mira da torcida, independentemente da questão dele, você acha que a mira da torcida, se o Botafogo jogar bem e mesmo assim cair, que existe essa possibilidade, Sim. você acha que a mira da torcida vai estar um pouco mais dividida em relação ao Textor? Eu acho que se cair na Libertadores, vai estar dividido já. O Renato Paiva vai continuar sendo criticado, mas o Textor vai ser cobrado. Vai ter faixa de novo. muito Não, difícil. ele não vai se eximir, Não vai, ele não vai ser isento da culpa. Mas o que você tá falando é Caso tipo assim, caia, acontecer mais ou menos o que aconteceu quando o Carille foi demitido. O Carille já tá começando a conquistar mais a torcida e o alvo tava indo pra Felipe e Pedrinho. Ninguém fala hoje Ninguém fala. em relação ao trabalho do Carille. Ninguém fala. Todo mundo fala do Eu não Pedrinho tenho o que Felipe. falar, porque não tem comparação. Eu acho que, tipo assim, qual o tamanho da responsabilidade que chega nas costas do Textor com a eliminação? Não, é que é difícil falar que a gente não passa por sentimento torcedor do Botafogo. Mas a visão de fora é que eu acho que a maioria ainda vai ser pro-Textor demais e vai evitar a reclamação. E vai fazer o caminho mais fácil, que é bater no técnico. Eu acho que existe uma gratidão grande, que talvez a gente vai debater que tem que ter essa gratidão pelo que aconteceu nas últimas 2 temporadas. Mas eu acho que vai ter que gente, assim, sabe a mãe que não quer enxergar o problema, assim, prefere não chegar pra não confrontar. Eu acho que vai ter muita gente ainda assim. E que eu acho que aconteceria com quase todas as torcidas se desenhasse o mesmo cenário, né? Mas eu acho difícil ainda ser um protesto volumoso. Vai ter o cara lá que eu sou Botafogo desde sempre, Botafogo é maior que isso, mas eu acho que vai ter muita gente ainda focando na coisa mais fácil. Eu não acho que vai ser igual tá acontecendo com o Vasco agora. Que é a ode ao Pedrinho e ao Felipe. Ah, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque os caras são gratos pelo que aconteceu no passado. Agora, por outro lado, a goleada, ela dá um gás em termos de confiança absurdo, né? Porque, assim, que o Botafogo precisava desde o início da temporada. A gente pouco fala sobre a confiança dos jogadores. Por exemplo, o fato do Botafogo largar a mão dos 2, 3 primeiros meses do ano, sem um técnico e tudo mais, isso abala naturalmente a confiança dos jogadores. Não é algo normal no futebol, né, cara? Alguém já viu aqui um time largar, assim, totalmente 2, 3 meses? A gente já viu abrir mão de competição, botar reserva, mas largar o futebol 2, 3 meses, igual o nível que o Botafogo fez, Cara, a gente tem um maior exemplo, os 2 times com melhores elencos e que sempre ganham tudo, Flamengo e Palmeiras. Os 2 dão muita importância aos estaduais, pô. Os 2 dão muita importância, muita importância. E aí, por exemplo, com essa goleada e essa confiança, vai trazer o torcedor junto. Porque, por exemplo, ontem, se eu não me engano, foram mais de 8 mil torcedores 8 mil no Newton Santos e tudo mais. Se o Botafogo tropeça ou joga muito mal contra o Internacional, logicamente esse público vai ser refletido no jogo contra o Estudiantes. Foi o que eu falei, é importante antes do jogo, o jogo é em casa. O jogo e assim, tem que começar a ver a torcida do Botafogo voltar a abraçar o... Exatamente. Eu acho que a assim, média do Brasileirão do Botafogo tá bem baixa. brigando com a galera de baixo. Eu acho que a torcida... É o Santos, o Botafogo e aí é Mirassol, Juventude. Eu acho que contra o Estudiantes a torcida tinha que abraçar, independentemente do que acontecesse no jogo contra o Internacional. Mas a realidade... Também achamos, mas aí não é a prática. Não é a prática. Na prática, agora, são 40 mil pessoas na quarta-feira. E aí, logicamente, fica muito mais... Se a torcida do Botafogo tiver em mente, que eu acho que vai ter, não acho que vai chegar como chegou no confronto. Você não acha que vai estar cheio? Contra o cara... Não. Que ela vai... Eu tenho certeza. Mas vai ser aquela pegada da galera comprar mosaico. Isso, né? eu acho que tá isso. Eu tipo acho que relembrar como é que foi o título da Libertadores, por exemplo. Eu acho que vai ser nesse estilo de, tipo assim, se não tiver a nossa ajuda, vai ser muito mais difícil. O mosaico do Botafogo geralmente era um influenciador que pagava, não tinha um negócio desse? Como é que é o nome do... Qual era o nome do grupo que fazia? Ninguém ama como a gente. Ninguém ama como a gente. Que aí tinha o Felipe Neto ajudava. E aí, assim, eu acho que a torcida vai... Que ela vai comparecer, acho que é fato, principalmente depois da goleada de ontem. Mas eu acho que ela tem que ir com um pensamento de, mano, é final e, assim, a gente não tem tempo... A gente não tem tempo e nem gordura suficiente pra poder vaiar o time em algum momento, pra poder criticar o pai em algum momento. Não tem... Eu tomei 3 chutes. 3 chutes, já chutei 3 vezes. E eu toda vez recuo meu pé, não sei o que ele tá fazendo. Vocês acham que o Botafogo passa Libertadores? Eu não acho nada. Entendeu? Eu não consigo achar nem que não vai passar porque e nem que vai passar. É um jogo que, se o Botafogo tem condição de ganhar, mas o Botafogo não é uma constante o 4x0 que aconteceu agora, né? A gente tá falando de Botafogo que tomou sufoco pra ganhar do cara bobo. E que, assim, na teoria, meio que quase não mereceu ganhar. Então é muito cedo. Só que, assim, é um jogo em casa, o Botafogo tem mais time... E pode ganhar, é o atual campeão da Libertadores. Mas eu não consigo. É o jogo que eu olho e falo assim: eu não vou apostar nesse jogo, não. Não consigo apostar nesse jogo em vitória, não. O time que ganhou de 3x0 do Universidade do Chile fora de casa. Tá ligado?
Eles oscilam muito no Campeonato Argentino. Estão mal no Campeonato Argentino. Mas na Libertadores estão disputando. Mas se você tiver que apostar, você consegue definir quem você aposta? Mas, Não ao é? mesmo tempo... Ao mesmo tempo, o Botafogo tá em viés disso. E se apostar vai ser um jogo de muito gols? Você acha que vai ser um jogo travado pra cacete? Eu acho ou que um vai jogo ser aberto? travado. Eu acho que vai ser. O Estudiantes vai jogar pra empate, pô. E se você... É muito difícil a gente fazer comparação em relação aos adversários, porque, por exemplo, o Estudiantes, ele ganhou de quando da Universidade de Chile fora? Oi? 3-0. 3-0 fora. 3-0 Beleza. fora. Mas se você comparar os jogos que o Botafogo perdeu de 1-0 contra a Laú e contra o Estudiantes, contra a Laú joga melhor que o Estudiantes, pô. Sim. Domina mais o Botafogo do que o Estudiantes. Sim. O Estudiantes, o Botafogo perde 2, 3 É, que é mais joga a questão mal, da falha do John. joga mal, mas ganha na falha do John. Então, assim, é complicado você analisar esses adversários do Botafogo. Não, mas... entre pegar o Estudiantes e a Laú agora, eu preferiria pegar o Estudiantes. Tá. Por Uma conta do pergunta. Botafogo jogando mais, um jogo mais disputado, eu acho melhor. A gente fez aqui a simulação na semana passada. O Botafogo pode empatar o primeiro jogo e ganhar o segundo. Que passa, não é isso? Aí tu quer muito do meu cérebro. é. A gente fez isso, gente. Fez, mas não mas a lembro. gente fez mais... Vocês têm que ver o que vocês fazem no final de semana, cara. Vocês têm que estar mas com a aí é cabeça muita boa coisa, no outro não tem dia. resultado. Não dá pra eu ficar aqui levando as Ó, costas isso Botafogo aqui, cara. empatando, vai a 7. Eu tô na dúvida também se foi o primeiro. Eu senti o negócio desse da primeira ou segunda rodada. É, mas aí depende do Universidade do Chile, né? O Universidade do Chile não pode ganhar do cara bobo, por exemplo. Porque aí já vai fuder. Não, mas a gente fez com isso. Porque... Fez? Ah, porque aí. É, perfeito. Que aí É. sim, passa. Então, sim, se fica em empatar, segundo. mas ao contrário, não. Se Ao- ganhar e empatar no outro, não. Foi isso que a gente fez. É, porque o Você acha que Universidade do Chile não pode pontuar na o última jogo 20 rodada. do segundo tempo, empatado, você acha que tem uma chance do time tirar o pé pra não arriscar perder e deixar e dar o all-in pro último jogo? Não. Acho que o Botafogo, zero chance. Zero chance. Zero? Zero chance. Zero chance. O Botafogo vai com Ah, a tudo. torcida eu sei que é zero, mas Não, assim, time também. o Renato ali olhar e falar, cara, vamos segurar. Também. Se fosse o contrário, no último jogo, você não depende mais de outra rodada, aí beleza. Sim. Agora, no frear em algum momento, o jogo tiver empatado, tiver... Assim, só se, por exemplo, uma situação tipo... Porra, Botafogo com um a menos. Não, mas o time com a menos às vezes é alavanca. É, Tem mas time aí... com a menos que vira jogo e os caralho. Falaremos sobre isso. Quem? Ele Pois levantou, eu tava quietinho. Pois é, eu tava quietinho, ele foi lá e falou. Não, tu levantou a bola, Vou te amigo. falar, eu fiquei muito puto. Que isso. Daqui a pouco, desabafo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente Tava no desabafa. momento de falar de fogão. E assim, e acho que além de importante vai chegar a minha vez, lembrei da também. confiança, a Bila Bilu mandou aqui o superchat. Boa tarde, a bancada. Bilu. O que Bila vocês Bilu. acharam Ah, ele é fã. da entrada do Cauã não Lins? Cauã Lins, que entrou ontem no segundo tempo. Cara, achei que deu uma boa movimentação ao Botafogo, mas assim... Era o momento que o jogo de já tava testar. largado também. É, né? e ele não utiliza o Santi Rodrigues claramente pensando na recuperação do atleta. Fala, ó, tá chovendo, o meu time já tá ganhando de 3-4-0, eu não vou utilizar nenhum jogador agora que possa me comprometer Pra mais pra frente, que é o daqui mais pra frente importante. pra temporada. Mas assim, dando meu pitaco sobre a classificação do Botafogo, eu acho que passa. Porque por mais que o retrospecto na Libertadores não seja negativo, os 2 jogos em casa diante de 2 adversários que, beleza, são melhores que o cara bobo, mas não são esse bicho-papão todo, eu acho que o Botafogo tem condição de passar, A gente né? tem informação Os se o 4 Jefinho times sentiu do mesmo? Rio tem condição de passar. Cara, não aí. sei se o Jefinho sentiu. Ele sai no intervalo, Se a né? galera puder também nos ajudar aqui no chat, acho que vai ser importante. Deixa eu ver quem que tá falando aqui. O Alan entrou bem. Boa lembrança, tinha esquecido. Esse é outro nome. Parece que ele agora vai, o Alan, hein? Parece que agora vai. O Felipe Depois de Anderson. um ano. O Felipe Anderson tá indo só agora também. Mas também trocou a posição, Não, né? trocou o Alan a posição. tá na mesma posição. Então assim, eu acho que ele pode ser até um nome que pode ser mais confiável quando o Botafogo não vai ter Marlon Freitas e Gregory todos os jogos da temporada. Por exemplo, o Alan entrou ontem bem, jogou bem, mas das poucas vezes que eu vi ele jogando bem com a camisa do Botafogo. Dito isso, tu não percebe que, de repente, o time taticamente está se ajustando e tá deixando mais dos jogadores aparecerem? Não tá tão perdido? Mas ano passado o time tava ajustado. Não, sim, mas é porque ano passado era questão física mesmo, que ele não era usado de jeito nenhum. Esse ano não é questão física, é questão que ele não tá jogando bem. Eu pô. acho que sim. Ele tá jogando bem. Porque, por exemplo, a gente falou sobre a zaga do Botafogo ontem. David Ricardo e Jair. Que eu falo aqui. Por mais que o Botafogo não jogue bem e tal, é uma boa zaga, as melhores contratações do Botafogo na temporada. E aí, por exemplo, a gente não falou sobre a linha defensiva do Botafogo. Não falou.
Elogiamos bastante o Marlon Freitas e o Gregory do... Como é que Então, assim, tu que tuitou que parecia o Gerson Canhotinha? pareceu o Gerson Canhotinha de ouro, porque Só pô, assim, só fatiada, fatiada. Então, assim, e de um jogador que é fundamental, capitão do time, e que carecia dessa confiança pra jogos importantes da temporada. Então, assim, concordo plenamente com o Enzo em relação a você ter um time mais ajustado taticamente. Logicamente, as individualidades vão aparecer e acho que isso é natural. Deixe seu like, se inscreva no Quanto canal. Mais de 1.800 aparelhos conectados. Vamos chegar a 2.000. Vai chegar. Vamos chegar. 1900. Vamos chegar a 2.000 aparelhos conectados e subir o like. Quantos likes? Like. Não, tem que chegar a 529 likes. Pô, não, vamos subir o like aí. Pera aí. 1.000 likes, pô. 1.000. 1.000 meu com 1.000 teu? É. Meu pai ia dizer, espetáculo seu. Meu pai espetáculo seu. Exatamente. Porra, mande seu live Pix, porque daqui a pouco, primeiro a gente vai falar de Fluminense. Tu viu o convidado que chegou aí? Porra. CEO do site. Porra, live Pix. Também temos a presença de Luiz Vitor ali, porra, muito centrado. O maior produtor do Brasil. O maior produtor do Brasil. Ao lado de Miguel Sampaio, que é o produtor das estrelas. Mas é o da estrela. É o das estrelas, entendeu? Ele tem outra alcunha. E aí, mande seu live Pix agora para o Fio, porque a gente vai falar primeiro de Fluminense. Mas já deixa o seu live Pix pro Enzo. Porque a gente vai falar sobre o Vasco que perdeu pro... Vitória! O Vasco perdeu pro... Vitória! E o Fluminense perdeu pro... Atlético. Tem live Pix já, Paulinho? Manda live Pix pra gente aí. Não, lá vem. Lá vem ele, hein? Glorioso Inveterado mandou R$4. O maior problema do Bota é organizacional. Gestor precisa descentralizar a tomada de decisão do futebol. Paiva veio pois precisava de um técnico para mais de uma temporada. É o que a gente vem falando sobre trazer um executivo de... a gente sempre fala que não dá pra ficar o Texo lá da França, tomando todas as decisões do Botafogo. Só que agora, agora ele não pode sair da França, porque tá resolvendo mas a pica. Mas o ponto do Paiva ser um técnico pra mais de uma temporada... É um ponto que eu acho que o Paiva não é esse cara que, se fizer uma temporada brilhante no Botafogo, vai sair, não. Não. Eu acho que ele é um técnico... Um ponto de... Bom ponto. Glorioso. Não, e... Quem mandou a mensagem? Glorioso inveterado. Parabéns. E outra coisa, e agora a busca por um executivo tá mais acirrada, né? Mas então... Assim, o Botafogo nem busca, né? Assim, a gente que sugere a busca por um novo executivo. Porque o Vasco vai precisar de um executivo. Que tá pra sair do Vasco, saiu? Já saiu, o Marcelo Santana. Não, tem o outro também, que deixou o cargo à disposição, não teve também? Diretor técnico. Pode ir pro Fogão. Ele não deixou... Então, tá empregado. Mas vai não ser... colocou a carreira, o cargo à disposição? Não, tem informações. Tem informações. Só que informações meio de cada lado. Mas aí estamos aqui especulando, a gente gosta de especulação. Agora, falar que o Renato Paiva foi contratado pra ficar mais uma temporada, eu acho que também isso não foi planejado, não. Não foi planejado. Não. Sobre técnico não tem como ser planejado, gente. Uma coisa que é a 8ª decisão da sua vida, não tem como ser planejado. Porém, mas vamos ver se vai dar certo. Já que tá ali, é um bom eleito de pensamento, pô. É verdade. Live Pix. É verdade. Fala, rapaziada, boa tarde. Parabéns aí pelo programa. Tá top. Vim falar aqui hoje do Fogudo e Jefinho, né? O que vocês acharam aí do Jefinho entrando como titular? Cara, eu vejo algumas jogadas, algumas participações dele e o moleque tem o sal, cara. O moleque tem aquele sangue do futebol brasileiro que a gente é apaixonado. E espero que ele se empenhe. Ontem eu vi que ele perdeu um pouco a concentração, ficou um pouco desconcentrado e saiu. E aí, o que vocês acharam do Jefinho? O que vocês acham dele pra temporada? Cara, eu acho que é um pouco do que você fala no seu Live Pix. Se o Jefinho mantiver a concentração... ele precisa ter uma sequenciazinha concentração e sequência. Ele precisa disso porque, assim, qualidade a gente sabe que tem. Basta a gente relembrar a forma como a torcida do Botafogo reagiu à saída do Jefinho pro Lyon. Sim. Todo mundo criticou muito, acho que foi, se eu não me engano, se eu não tô enganado, foi a primeira transação envolvendo os dois clubes, então ainda era algo novo e a torcida do Botafogo ficou... Não tinha uma liberta nas costas. Não tinha liberta nas costas, a torcida do Botafogo ficou muito revoltada. Não tinha o pé ainda, não tinha o pé. Eu lembro, se não me engano, do Certezas fazendo, tipo,
quase acabando com o Testamento, Textor, assim, assim, né? tipo, mal com Não, isso e pra outra caramba. coisa, e aí o Jefinho, cara, ele sai de um jogador que não era utilizado na temporada passada por conta de lesões, porque não teve muita sequência. No auge do Botafogo, né? Ele não foi tão utilizado assim, tinham vários pontos na frente dele. O próprio Matheus Martins, que chegou depois, acabou ocupando espaço. O Luiz Henrique foi o melhor jogador da temporada, enfim. Mas eu acho que ele tem total condição de ser um jogador muito útil, principalmente nesse contexto em que o Botafogo se encontra com o elenco enfraquecido. Eu só Então, consigo entender por que ele saiu no intervalo. Não sei se ele sentiu, não sei se foi opção A técnica. gente tentou procurar aqui se tinha Porque alguma coisa. eu né? pesquisei também, não achei mas nada. enquanto esteve em campo, E outra coisa que a torcida do Botafogo batia muito, que a gente acabou não tocando nesse assunto, é que o Renato Paiva ontem falou na coletiva. Percebi que o Patrick de Paula não dava ali. Falando da questão da posição de 10. de 10. Então, assim, Eu acho que era uma coisa que, acertadamente, a torcida do Botafogo reclamava muito. A gente debatia aqui. Não era uma reclamação vazia, né? Não era uma reclamação vazia, né? Então, realmente, ele tá. Ninguém falava de. Vou falar isso de orelhada. Não. Tu via o campo e via que o Patrick de Paula não se encaixava ali na posição de 10. E depois de um mês, o Renato Paiva conseguiu identificar isso. E agora tá testando o Arthur, vai testar outros jogadores, possivelmente. exatamente. Live Pix. Glorioso Inveterado mandou R$5. Olha ele aí. Acho incrível como a mídia sediada em SP ignora jogadores do Bota. John defendendo muito há tempos e falam de Rafael na seleção. Tem Gregory, MF e Jota. Então, mas aí é que o Botafogo não vem fazendo um bom ano, né? Acho que a falta de repercussão desses nomes pra seleção brasileira selecionáveis é que o Botafogo não tá fazendo um bom ano, né? O Botafogo paga o preço E o os Jesus jogadores... não vai ser mais citado enquanto não fizer gol. Pô. E os jogadores do Botafogo pagam esse preço por conta do planejamento do clube. Então, naturalmente, o Gregory era um nome que poderia ser cotado pelo que estava fazendo na última temporada, principalmente por conta de ser o primeiro volante e ser uma posição mais carente. Acho que o Jair pode estar sendo visado hoje em dia. Mais pra frente. Mais pra frente. Agora, o Marlon Freitas não acho que tem uma concorrência muito grande pra ser segundo homem, enfim. Mas, de qualquer maneira, acho que o Botafogo Mas ele tá peca. reclamando muito da mídia também, não só de não levar. Então, mas assim, gente, reclamar Hoje não dá. Reclamar da mídia hoje em dia também, assim. Porra, tem é complicado que YouTube temos opções, pra né? caralho. Temos opções, né, gente? Exatamente. A gente às vezes é meio carente disso pra caramba aqui. Porque da mesma forma que a gente fica reclamando da mídia, aí alguém da mídia tradicional fala bem do seu time e você fica todo felizinho. Então, Fico por aqui, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima Live Pix, aqui embaixo o link do Instagram, do canal Reserva da gente e do nosso canal de React Torcedores, né? Ajuda muito você seguir cada um deles, é de graça. Dá um trabalho de entrar aqui, sair ali, mas pô, você gosta do conteúdo da gente? Dá essa moral, é muito importante pra gente, cara. Sério, se eu posso te pedir uma coisa, faça isso. Siga cada um dos canais. O Instagram, o Reserva da gente e o canal de React Torcedores. Você vai ajudar muito a gente. Isso aqui é meu trabalho, meu ganha-pão. Se eu posso te pedir uma coisa, você gosta do meu conteúdo, eu te peço com vontade, de verdade, ajuda seguindo cada um deles, tá? Fico por aqui, tamo junto. Ó, ali em cima o e-mail, que é o nosso Pix, rafagames10@gmail.com. Também é um e-mail de contato. Quem mandar aí uma proposta de parceria, de merchan, de jabá, manda pra lá que a gente troca uma ideia e fecha um acordo com vocês pra virar parceiro do canal. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!